Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para contar mais uma parte da matemática. Hoje eu vou falar sobre potenciação, as propriedades e dar alguns exemplos. Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui a elevado a n. O que significa isso? O n é o nosso chamado expoente e o a é nossa base. E a elevado a n nada mais é que a vezes n vezes. Então, eu vou ter n a's se multiplicando. Por exemplo, se fosse 3 a quarta, eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha lá, 4 vezes o 3 se multiplicando entre si. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, é desse modo que eu resolvo. Por exemplo, 2 a quinta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Olha lá. 5, 2 se multiplicando. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, é assim que funciona a parte de potenciação. Então, algumas propriedades que a gente vai ter que usar. Primeira delas, a elevado a m vezes a elevado a n. Ou seja, eu estou multiplicando números de mesma base. As duas bases são as. Então, o que eu faço? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Vamos ver com números. 2 a quarta vezes 2 ao cubo. Isso daqui ficaria do seguinte modo. Já que a base é a mesma, já que os dois são números 2, eu somaria os expoentes deles, por se tratar de uma multiplicação. Então, 4 mais 3 dá 7. E 2 elevado a 7, a quinta já deu 32. 64, 128. Certo? Então, é desse jeito que funciona. Tomem cuidado, que eu já vi muita gente fazer isso. Se tivesse desse modo, não é a mesma coisa que somar os expoentes, é diferente, tá? Não acontece isso. Se não me engano, isso acontece com 2 ao quadrado, tem algumas exceções, mas só que isso está errado. Não fazem a elevado a m mais a elevado a n a mesma coisa que a elevado a m mais n. Isso é diferente, tá certo? Um errinho aí que aparece. Segunda propriedade. Vamos colocar, se fosse a elevado a m dividido por a elevado a n. Então, eu costumo brincar. Se na multiplicação eu somei os expoentes, na divisão eu vou subtrair os expoentes. Então, é o de cima menos o de baixo. Tá ok? Vou ver aqui um exemplo. 3 a sexta dividido por 3 ao quadrado. Ficaria 3 elevado a 6 menos 2, que dá 3 a quarta. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 81, como já fizemos lá em cima. Do mesmo jeito que eu falei na primeira, se caso aparecesse desse modo, nós não podemos subtrair os expoentes, certo? Subtrair os expoentes estariam errados, por não se tratar de uma divisão, e sim de uma conta de menos. Aí eu teria que elevar as duas e subtrair, ou colocar alguém em evidência, certo? Então, essa é a segunda propriedade da divisão de bases iguais. Na terceira, vamos colocar a elevado a m entre parênteses elevado a n. Aqui. Deixa eu tirar essa folha daqui. A elevado a m elevado a n. Isso nada mais é do que eu poder multiplicar os expoentes, m vezes n. Por exemplo, 3
elevado a 2 elevado a 3. Isso daria o quê? 3 elevado a 2 vezes 3, o 2 e o 3. Ficaria 3 a sexta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, por aí vai. 243 é a quinta, ficaria 600, 729. Mas normalmente exercícios a partir de 3 a quinta já aparece com expoente. Então, 3 a sexta. Ó, outra dica muito importante que costumam cometer. Se tivesse assim, eu não posso multiplicar os expoentes, por a primeira parte não está entre o parênteses. Então, eu não posso multiplicar. Quando acontecer esse caso, eu realmente tenho que elevar. Vou pegar o mesmo exemplo, mesmos números dali de cima. 3 elevado ao quadrado ao cubo. Então, agora eu tenho que fazer 2 ao cubo primeiro. E 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Né? Você ficaria assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Porque eu teria 3, 2. Estou resolvendo essa parte primeiro. Então, eu ficaria 3 à oitava. Então, olha a diferença. De 3 à sexta para 3 à oitava. Certo? Tem muita diferença aí. Bom, então, mais uma coisa que aparece em erros aí que a gente tem que ver que são diferentes. Quarta propriedade, aqui envolve a raiz. Então, nós temos raiz de a elevado a m, raiz enésima de a elevado a m. Isso nada mais é do que a elevado a m dividido por n. Ou seja, eu costumo brincar assim. Imagina um solzinho aqui. O N está tomando sol e o M está na sombra. Aí aqui a gente inverte. Se estivesse no sol, ó, quem estava na sombra começou a tomar sol. E quem estava no sol começou a tomar sombra. Certo? Eu uso isso daí para poder gravar. Então, um exemplo disso. Vou pegar aqui. Raiz de 2 elevado a 5 meios. Ficaria 2 elevado a 5 sobre 2. Certo? Então, o que estava dentro ficou por cima e o que estava por fora ficou por baixo. E a quinta propriedade, muito usual, a elevado a menos n. Quando eu tenho sinal de negativo no expoente, a minha fração inverte. Então, vou mostrar aqui que eu tinha uma fração, era a elevado a sobre 1, elevado a menos n. Então, essa fração inverte, fica 1 sobre a elevado a n. E como a gente viu lá na propriedade, em uma das propriedades, o n vai para ambos. Então, ficaria 1 elevado a n sobre a elevado a n. Certo? Vou pegar um aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Ficaria 1 sobre 2, que eu inverto essa fração, elevado ao cubo. Some o sinal de negativo. O sinal de negativo faz apenas eu inverter a fração. E daí ficaria 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Ok? Vamos para outras propriedades. Então, agora, qualquer número elevado a zero vai ser 1, desde que o a seja diferente de zero. Então, ou seja, se eu tivesse 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1 e assim por diante. Raiz de 5, raiz quarta de 5 elevado a zero é 1 e assim por diante. O zero elevado a zero é indeterminado. Isso quer dizer o seguinte, não existe valores para ele. Por quê? Vou mostrar pela propriedade 7. Zero elevado a qualquer coisa, a qualquer expoente, que eu vou colocar aqui P, vai ser zero. Porque ia ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante daria zero.
Aí eu pergunto, se na primeira qualquer número elevado a zero é 1 e 0 elevado a qualquer coisa é 0, como que ficaria 0 elevado a 0? Então, a gente usa como indeterminado. Em alguns lugares, eles utilizam 0 elevado a 0 igual a 1. Em alguns lugares. Então, fiquem espertos com isso. Bom, outras coisas, outra propriedade é quando eu tenho números se multiplicando dentro do parênteses elevado a n. Eu já usei lá numa das propriedades de divisão, acho que era na quinta, que é o seguinte, esse expoente vai para os dois e continua uma multiplicação. Então, fica a elevado a n vezes b elevado a n. E se fosse uma divisão, a mesma coisa. Se fosse a sobre b elevado a n, ficaria a elevado a n sobre b elevado a n. Vamos ver um exemplo aqui. 5 terços ao quadrado. Então, ficaria 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Daria 25 sobre 9. Tá ok? E no caso das somas, a gente cairia no trinômio quadrado perfeito. Bom, essas são algumas propriedades de potência. Claro que muitas vezes a gente pode usar o contrário. Vocês vão ver em equação exponencial mais para frente, que eu vou passar também, que a gente pode levar um número elevado a 0. Às vezes vocês encontram alguma coisa do tipo, vamos supor, vou colocar nessa folha aqui mesmo, 3 elevado a 1 menos n. Isso daqui é uma subtração, certo? E se a gente lembrar lá da propriedade 2, aqui, ó, o que era? Tratava de uma divisão, em que o negativo estava no denominador e o positivo no numerador. Ou seja, se aparece uma coisa dessa, 1 menos n, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 1, que 1 é positivo, sobre 3 elevado a n. Tá ok? Então, aí algumas dicas. Deixem sugestões, comentários, algumas outras propriedades e assim por diante. Tá ok? O próximo vídeo que eu vou estar postando vai ser resolvendo 4 exercícios complicados de expoentes. Então, espero que vocês também possam estar assistindo para dominar essa parte da matemática. Não esqueçam de curtir o canal também, para poderem estar visualizando mais vídeos. Conto com vocês. Abraço!